Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade do nosso estudo da nossa escola bíblica dominical e nessa semana, hoje em especial, para finalizar aqui o nosso estudo a respeito do tema família. Desde já quero agradecer você que já está aí ligadinho, mais uma vez sintonizado no canal da nossa igreja, você que já está aí, de repente você com a sua família, ou você que está sozinho, ou você que está com o seu amigo, compartilhe aí o nosso link para que todos possam participar desta aula, para que todos possam ver esta reflexão. Como nós comentamos na semana passada, tivemos aí uma pausa durante 3 semanas, né? E as aulas, nós fizemos elas um esboço e soltamos em alguns grupos de algumas redes sociais. E agora o objetivo, nós já fizemos 2 gravadas, já soltamos no ar e essa aqui é a nossa terceira e 13ª desse conjunto de aula a respeito dessa família e hoje nós iremos encerrar retrospectivas a respeito desse tema a qual nós passamos aqui mais de 3 meses estudando. Primeiro falamos sobre a família, projeto de Deus. Na segunda aula falamos que nós somos diferentes, lembra? Somos diferentes. Na terceira, se você não cuidar, outros cuidam. Na quarta aula foi um tema muito interessante, o que o mundo diz sobre casamento e o que a Bíblia diz sobre casamento. Na 5 falamos sobre filhos, vocês nasceram para ser bênção. Na 6ª, erros que impedem uma família de ser feliz. Na 7ª, família, um projeto antigo, vivendo em um mundo moderno. Na 8ª falamos sobre a família e a igreja. Na 9ª, a família e a sua natureza. Na 10ª, falamos sobre o quê? Os conflitos na família. Na 11ª, falamos sobre educação, responsabilidade dos pais. Na aula passada, falamos sobre a figura paterna, a importância da figura paterna. E hoje, iremos encerrar este tema pensando, refletindo o seguinte, até pelo momento a qual nós estamos vivendo, né? Há 5 meses aí diante, no meio de uma pandemia, 5 meses a qual recebemos notícias todos os dias de desemprego ou notícia de enfermidade que atinge um ente querido, um amigo ou de falecimento de um conhecido. E a última aula nós vamos refletir sobre esse tema. E quando tudo está dando errado? Esse é o tema da nossa aula de número 13. E quando tudo está dando errado? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 1, está escrito assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Você consegue imaginar essa cena? Por esse verso a qual nós acabamos de ler, você identifica o quê? Era uma família cristã. Era uma família que temia a Deus. Mas era uma família que estava endividada. E era uma família que estava sofrendo ameaças. Ou seja, a partir desse verso, a partir dessa reflexão, nós entendemos que a vida, ela nem sempre é tranquila. Tem vezes que parece que o mundo, ele desaba da nossa cabeça. O que já não estava fácil, parece que de repente ele fica o quê? Mais difícil ainda. Além de todos os problemas que já temos, vêm e surgem vários outros. Ou seja, se formos no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, nós vamos ver um exemplo clássico disso. Qual é o exemplo clássico do Antigo Testamento? Jó. Quem era Jó? Um homem justo, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus. A Bíblia fala que era um homem que desviava do mal, ou seja, crente dos bons. Mas que de repente ele viu tudo indo por água abaixo.
e o sofrimento tomando conta, e uma tragédia atrás da outra foi acontecendo. Uma tragédia atrás da outra foi acontecendo. Se nós formos para o Novo Testamento, poderíamos falar do bandeirante do Evangelho, do apóstolo Paulo. Quem é esse? Autor de 13 cartas do Novo Testamento, sem contar as cartas que foram desviadas. Ou seja, de 27 ele escreveu 13. Fundou várias igrejas no início do cristianismo. Um exemplo para todos os cristãos. Ele se destaca como o homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Mas encontramos o apóstolo Paulo, esse homem que fez tudo isso, em 25 anos do seu ministério, 8 anos foram presos. 8 anos foram dentro de uma cela. 8 anos foram tomando chibatadas. 8 anos foram tomando açoites. Por quê? Roubava? Porque ele matava? Porque ele desviava? Porque ele extorquia? Não, porque ele pregava o Evangelho. Reflexão, pense nisso. Nem tudo são flores. A vida ela é feita de altos e baixos. Às vezes temos vitórias incríveis e empolgantes. Em contrapartida, outras vezes passamos por momentos que nos colocam lá embaixo. Já passou por momentos assim? É um problema financeiro que surge, é contas que começam a chegar e você nem sempre tem condição para pagar. Pode ser que o seu relacionamento esteja passando por meio de um deserto ou por meio de uma tempestade. Ou pode ser que você tenha perdido alguma coisa que era muito importante para você, uma pessoa querida, um animal de estimação, uma posição profissional. Por isso eu quero deixar aqui, por isso eu fiz questão, de deixar aqui para você para esta última aula, para essa última reflexão a respeito desse tema, família, projeto de Deus. Deixar para você algumas sugestões do que fazer quando tudo está dando errado na vida. São sugestões para você perceber que por mais difícil que seja a situação, nem tudo está perdido. Deus continua contigo, Deus continua com você, Deus continua na sua casa, independente se o momento é de festa, independente se o momento é de tristeza ou se o momento é de choro. Tem muita coisa ainda pela frente. Então, primeira dica é: aceite. As dificuldades, elas fazem parte da vida. Temos um hábito de criar um plano e criar na nossa cabeça um mundo ideal. Um mundo de como devem ser as coisas. Um mundo de como deve ser a nossa saúde. Um mundo de como deve ser a nossa vida financeira. Uma vida financeira confortável. Um mundo de como deve ser a nossa família perfeita. Uma carreira de sucesso. Cada um ele cria o seu mundo ideal. Mas lembre-se uma coisa, o mundo perfeito é só em novelas. O mundo perfeito é só em filmes. O mundo perfeito às vezes você até encontra nas redes sociais. Mas o dia a dia, na prática, as realidades são outras. Então a primeira dica para você, quando tudo está dando errado, é essa: aceita. As dificuldades, elas também fazem parte da vida. A segunda dica, de quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão dando errado, num momento como esse, a segunda dica é: se afaste ou se desliga, se afaste dos problemas por um instante. Busque algo que possa fazer você se sentir bem. Sair para fazer exercícios físicos, praticar um esporte, entrar em contato com a natureza, assistir um filme de comédia, descansar. Assim dar uma reiniciada no seu cérebro que está a 1000 e depois retomar a situação com mais condições de lidar com ela. Nós vivemos dias a qual nós estamos com a nossa rotina ela muito acelerada.
Nós vivemos esses dias a qual nós estamos a todo momento pensando, projetando, arquitetando, trabalhando. Eu costumo dizer, sempre quando eu tenho a oportunidade de palestrar para um grupo de obreiros ou palestrar para uma classe de adultos, eu costumo sempre dizer que nós precisamos, e você também precisa, diante de um momento difícil ou diante de qualquer momento, tirar um dia para não fazer nada. Você já ouviu isso? Tira um dia para não fazer nada. Eu confesso para você, como eu gosto de olhar na minha agenda. Vou lá no celular todo dia pela manhã e já vejo ali quais são os meus compromissos do dia. Hoje eu tenho que ligar para esse cliente, hoje eu tenho que visitar esse, hoje eu tenho que entrar em contato com esse, eu tenho que fazer o orçamento para esse, hoje eu tenho que ir no mercado, hoje eu tenho que ir na farmácia, hoje eu tenho compromisso na igreja, eu tenho compromisso com aquilo, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer. Então você já vê quais são os seus compromissos do dia. Mas eu confesso, como é gostoso você acordar, olhar na sua agenda e não ter nada marcado para você fazer naquele dia. Não ter nada marcado, não ter compromisso. Vivemos cheios de horas marcadas. Reuniões presenciais, reuniões online, horário para isso, horário para aquilo. É webinar, é Zoom, é YouTube. Ou seja, nós precisamos um pouco desligar. Nós precisamos relaxar. É no dia do nada. É no dia do nada que nós molhamos o jardim. É no dia do nada que nós tiramos folha seca das árvores. É no dia do nada que nós limpamos o ventilador. É no dia do nada que nós cortamos a unha. É no dia do nada que nós limpamos o carro. Tudo isso acontece no dia do nada. Nós precisamos fazer isso, né? Deixa aqui até uma dica para você. Quando você ligar para alguém e perguntar para essa pessoa, e aí, o que você vai fazer dia tal? E essa pessoa responder, assim, não vou fazer nada. Não atrapalhe ela. Deixa ela quietinha. E deseje para ela um bom dia. Eu lembro ainda uma certa feita que eu estava ministrando para obreiros, um curso de capacitação de obreiros, e quando chegou na parte de falar sobre descanso para os obreiros, né, e eu gosto sempre de falar sobre isso, que eles precisam tirar um dia para descansar e tirar esse dia do nada. Mas eu lembro que a esposa de um dos obreiros, nesse momento, ela ficou enfurecida. E ela falou, pastor, eu não aceito. Eu não acho certo esse negócio aí de não fazer nada. Eu falei, irmã, só se incomoda em não fazer nada quem já não faz nada. Porque quem tem muito compromisso, quem tem muitas coisas para fazer, vai saber como é importante aquele dia para você dizer, hoje eu não vou fazer nada. E você vai tirar ele para descansar, para relaxar. Então essa é a segunda dica. A terceira dica para você, quando tudo está dando errado, tenha força. Quando tudo dá errado, a vontade que dá é de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e ficar dormindo por dias. Algumas pessoas preferem encher a sua cara com álcool, com drogas, outras com comidas. Outras ficam chorando, reclamando e não saem dessa negatividade. Não faça isso, tenha força. Momentos difíceis são doloridos, mas o que acontece depois desse momento é escolha sua. Então a terceira dica, quando tudo está dando errado, tenha força. Tenha força. A quarta seja resiliente. Não deixe que os obstáculos derrubem você. Reerga-se e continue lutando. Talvez você tenha perdido um jogo, mas o campeonato ele ainda não terminou. Tem muitas coisas para acontecer pela frente. A quinta dica não haja como vítima. Agir como vítima é ficar reclamando que você foi injustiçado. Agir como vítima é ficar reclamando que as coisas sempre dão erradas para você, que você está sofrendo e todos devem sentir pena de você. Uma coisa eu digo para você, isso não funciona. Não haja como vítima, mesmo nos momentos de dificuldade. Sabe que o sol ele nasce para todos, a chuva está aí para todos. Nós não somos diferentes de ninguém, somos todos iguais perante Deus. Não devemos agir como vítima. A sexta dica, quando as coisas estão dando errado, lembre-se que você já superou muitos outros desafios no passado, e que este é mais um. Essa não é a primeira vez que você passa por dificuldades. Já aconteceu antes e você fez o quê? Superou, por isso você está aí. Já aconteceu outras vezes e você fez o quê? Ficou mais forte.
Ou seja, use essa força para superar mais esta e ficar ainda mais forte do que antes. Vamos lá. Ânimo, lembre-se que você já superou outros desafios. A 7ª dica, e quando tudo está dando errado? Aprenda a olhar para o lado. Isso, aprenda a olhar para o lado. Problema fazem parte da vida de todos. Cada um carrega a sua cruz. Você não é o único. Certamente a sua não é a maior que existe, não é o maior problema que existe. É só você olhar para o lado e você vai perceber. Tem gente que não sabe sequer ler ou escrever. Tem gente que tem sérios problemas de saúde e é extremamente debilitados. Eu costumo dizer, às vezes nós ouvimos muitas pessoas reclamando, as coisas estão difíceis, está complicado, não dá certo. Eu costumo dizer, para mim e para os mais próximos, quando você estiver achando que as coisas estão difíceis para você, pega o seu carro ou um ônibus, vai dar uma voltinha próximo ao Hospital das Clínicas. Aí você verá o que é dificuldade de verdade. Dificuldade é fazer uma hemodiálise. Dificuldade é tratamento de quimioterapia. Dificuldade é você não ter força para levantar da cama. Mas se você está levantando, se Deus te deu a oportunidade de você levantar, você está respirando, você consegue, então seu problema não é o maior. Aprenda a olhar para o lado e ser grato a Deus todos os dias. E a outra dica é: enxerga o desafio como uma oportunidade de crescimento. A dor, ela faz parte do crescimento. O que fez de Davi um grande guerreiro? Um gigante. Foi um urso. Ninguém se desenvolve quando está na sua zona de conforto. Está confortável. Não, aqui está bom. Ninguém se desenvolve dessa forma. Uma outra dica, a 9ª dica é: saiba que pedir ajuda é uma possibilidade. Se você acha que não consegue resolver o seu problema sozinho, peça ajuda. Lembre-se que pode, é possível, você pode pedir ajuda, né? Nós lemos no texto que a mulher, ela viu ali, ela estava endividada, os seus filhos sofrendo ameaças de perder seus filhos para levar como pagamento de dívida. E ela fez o quê? Ela não ficou com arrogância, ela não ficou com orgulho, mas não, ela foi pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda. Peça ajuda para um amigo, peça ajuda para um familiar, peça ajuda de repente para um profissional especializado na área que você está necessitado. Isso não é vergonha para ninguém. A outra dica é: lembre-se que depois da tempestade vem a calmaria. Tudo na vida é passageiro. Assim como a tempestade ela é passageira, os seus problemas também são. Todo deserto ele tem começo, mas ele também tem meio e fim. Assim como você teve problemas no passado, que não existem mais hoje, os seus problemas atuais também vão deixar de existir daqui a alguns dias. Os seus problemas atuais vão deixar de ser problemas daqui a alguns dias. Acredite nisso e pegue essas dicas para você diante de um momento, de repente, de um momento de dificuldade que você esteja passando. E para finalizar, para nós finalizarmos, eu não posso deixar de te dizer isso. Uma hora Jesus chega. É verdade. Uma hora Jesus chega. João capítulo 11, verso de número 17, está escrito assim: quando Jesus chegou, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Uma hora Jesus chega. Não é quando Maria queria, não foi quando Jó queria, não foi quando Paulo queria, e mais, não será quando eu quero e nem quando você quiser. Será quando ele achar que é a hora e o tempo certo de chegar. Mas uma hora Jesus chega. Então eu digo para você,
siga em frente, porque aquilo que Ele começou a fazer na sua vida e na vida da sua família não ficará pela metade. Ele vai concluir, porque Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, no verso de número 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós vamos então finalizando essa série de 13 aulas a respeito do tema família. Nós vamos finalizando por aqui. Semana que vem voltaremos já com uma nova série. Já deixa aqui uma pitadinha para você. Você se lembra que naquela enquete que foi feita aí há 4, 5 meses, assim, quase mais de 4 meses atrás, naquela enquete, o primeiro tema que ganhou foi Fim dos Tempos. E fizemos uma série de aulas a respeito do fim dos tempos. Finalizamos hoje a segunda aula mais votada foi família. E ficamos aqui uma série de aulas falando sobre família. E o terceiro tema foi finanças. Então, na próxima semana voltaremos aqui e iniciaremos essa série falando para você um pouco a respeito de finança, com a produção de Alexandre Lima, com o apoio técnico de Samuel e Nicolas Bueno. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você e até a próxima semana.